Olá, sejam todos bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, seja derramada sobre todos. Eu sou a pastora Carmen Soares e eu quero compartilhar com você a palavra de Deus, porque é muito bom saber que ela é a luz para os nossos caminhos. Nós não estamos em trevas, nós temos a luz que nos guia. Como descreveu o salmista no Salmo 119, lâmpada para os meus pés ou para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. É tão bom saber que Deus planejou a nossa vida, planejou até a lâmpada, até a luz para o nosso caminho, para os nossos pés, que é a palavra dele. E quando nós voltamos os nossos olhos para ela e o nosso coração para compreendê-la, nós estamos fazendo bem para nós mesmos, nós estamos fazendo bem para o mundo inteiro, para a sociedade no geral. Nós estamos fazendo bem para a família da terra, quando nós voltamos os nossos corações para a palavra de Deus. Porque como luz deste mundo, nós temos o papel de representar aquele que nos tirou do reino da perdição e nos transportou para o reino da sua luz, que é o nosso Deus. Nós temos este papel fundamental de brilhar no mundo como luz do mundo, de representá-lo aqui como seus embaixadores, como seus representantes aqui na terra. A igreja do Senhor Jesus é este povo, é um povo que tem essa responsabilidade, a responsabilidade de fazer o quê? De fazer orações, de fazer intercessão por todos os moradores da terra. Este é o nosso papel. Não fomos nós que nos constituímos assim. Isso não foi uma invenção do ser humano. Isso foi um projeto elaborado lá no trono da graça. Esse foi um projeto elaborado lá nos céus, que Deus colocaria sobre a face da terra um povo chamado igreja, cujo cabeça é o nosso Senhor Jesus, que somos guiados e ajudados pelo Espírito do Senhor, para que nós façamos o bem, façamos a diferença. E fazer a diferença é brilhar com a glória do nosso Deus, com o brilho do nosso Deus. Nós somos pessoas como todas as demais pessoas na face da terra, porém nós aceitamos a justiça de Deus na nossa vida. É isto. A igreja é o povo que aceitou a justiça de Deus. No nosso último vídeo, nós citamos aqui Romanos capítulo 10, quando Paulo, o apóstolo, no verso de número 3, ele escreveu: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Aqui Paulo estava citando o caso do povo de Israel, mas de fato a maioria das pessoas que habitam sobre a face da terra não sujeitam à justiça de Deus. E o que é a igreja? A igreja é um povo que se sujeita à justiça de Deus. A igreja é um povo que submete à vontade de Deus. A igreja é um povo que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. São pessoas que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e que passaram a ser guiados por Ele, que passaram a ser dirigidos pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Somos pessoas que temos muitos problemas, muitas dificuldades, mas o nosso único e suficiente Salvador é o Senhor Jesus, porque Ele é a manifestação da justiça de Deus. Ele é aquele que veio para poder manifestar a justiça de Deus. Aprove a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. O Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho do Deus vivo, o Evangelho da paz que nós pregamos, ele manifesta o quê? Ele manifesta a justiça de Deus para todo aquele que crê. Deus, na sua infinita bondade, ele traçou um plano perfeito, e nesse plano perfeito, ele colocou como sendo a única pessoa
a mediadora entre nós e ele, entre a raça humana e ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus. E eu quero ler ainda com você, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, a partir do verso 1, Paulo escreveu assim a Timóteo: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contendas. E isto aqui é algo muito importante. Por que muito importante? Porque mostra para nós a verdade que nós precisamos para tomar a decisão certa. E qual que é a decisão certa? Jesus Cristo, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ele fala para os filhos de Israel que fazer a obra de Deus é aceitar aquele que Deus enviou dos céus. Fazer a obra de Deus. Isso é muito importante, você ter isso no seu coração. Eu ter isso no meu coração. As palavras do nosso Senhor Jesus. Que a maior obra que uma pessoa, que alguém pode fazer, maior obra que alguém pode fazer está escrito no Evangelho de João, no capítulo 6 e no verso de número 29. Jesus dizendo, respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. A obra de Deus é esta, que creai em Jesus Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo, ele fala aos romanos a respeito dos filhos de Israel, que preferiram aceitar uma justiça que não fosse a justiça de Deus, porque a justiça de Deus, ela se manifesta no sacrifício que o próprio Deus elaborou, planejou pela humanidade. E o próprio sacrifício que Deus planejou para a humanidade, para a redenção da humanidade, é exatamente o sacrifício do seu Filho, do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, quando Paulo fala em Romanos 10:3, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Ou seja, eram pessoas que não estavam nem dispostos, nem sequer havia disposição em seus corações em conhecer a justiça de Deus. Ou seja, é como aquela pessoa que fala assim, não, eu já tenho a minha religião e eu não quero saber de mais nada. Ou seja, a justiça de Deus é manifesta na pessoa do seu Filho amado, do nosso Senhor Jesus. E como eu li aqui para vocês em primeira carta de Timóteo, capítulo 1 e o capítulo 2, a partir do verso de número 1, quando o apóstolo Paulo está dizendo que não há salvação em nenhum outro, a não ser no nosso Senhor Jesus. Então as pessoas agem como estavam agindo os judeus naqueles dias, quando elas, desconhecendo a justiça de Deus, elas rejeitam a salvação elaborada, preparada por Deus, a salvação que foi manifesta na pessoa do nosso Senhor Jesus. Eu volto a dizer para você,
o que está escrito aqui no verso de número 5 de 1 Timóteo capítulo 2, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele é o único mediador. Não existe um outro mediador entre o ser humano e Deus. Só existe o nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele é o único. Esta é a justiça estabelecida por Deus. Mas o ser humano se mostra injusto para com o seu Criador em não querer aceitar a justiça de Deus e nem tampouco querer conhecer a justiça de Deus. Não quer nem conhecer o projeto de Deus. Uns acham que é muita simplicidade. Um homem vir a este mundo e ser condenado a morrer na cruz, como qualquer outro daquela época. Eu já ouvi pessoas já argumentaram comigo assim: ah, pastora Carmen, crucificação naquela época era a coisa mais comum. Os romanos crucificavam centenas e centenas de condenados. Por que então que eu tenho que aceitar um condenado, apenas um daqueles condenados, como sendo o Senhor da minha vida, como sendo o meu Salvador? Desafiando o que Deus deixou determinado. Eu argumentei com aquela pessoa. De fato, os romanos crucificavam centenas e centenas de condenados, mas eles crucificaram um condenado, o Filho do Deus vivo, que veio ao mundo para buscar e salvar o que estava perdido, os centenas e centenas de condenados que o Império Romano crucificou naqueles dias. Nenhum deles comprovou ser o Filho de Deus, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus. Somente Ele. Lá na cruz tinha 3 condenados à crucificação. Tinha o ladrão que estava à direita, o ladrão que estava à esquerda e o Senhor Jesus Cristo na cruz do meio. Mas qual que era a diferença? A diferença é que o próprio Herodes, Pôncio Pilatos, os que eram governadores, representante, o rei da Judéia, governador daquele povo, eles mesmos testificaram que não via em Jesus Cristo, que não via nele nenhum crime que o julgasse réu de morte e morte de crucificação. Eles mesmos testificaram nele: não vejo nesse homem. Pilatos falou: eu não vejo nesse homem nada que comprove que ele seja digno de morte, réu de morte. Aí qual foi a ação do povo judeu? Por não conhecer a justiça de Deus e nem se dispor querer conhecer a justiça de Deus, porque estavam tão presos na sua tradição religiosa, estavam tão presos naquilo que eles haviam recebido através de Moisés, mesmo que o próprio Moisés adverte-os dizendo: Deus levantará um outro profeta no meio de vós, um outro profeta maior do que eu, a este vocês devem ouvir. Deus levantará, irmãos, outro profeta no meio de vós, um profeta maior do que eu, a este vocês devem ouvir. E quando Deus levantou esse profeta, o nosso Senhor Jesus, o que os judeus fizeram? Eles não quiseram ouvi-lo. Se o ouviam, era exatamente para contrapô-lo, para criticá-lo, para chamá-lo de blasfemo, para que assim eles conseguissem um falso testemunho para acusá-lo de falso profeta, de acusá-lo de se colocar como se fosse Deus, no mesmo patamar de Deus, em igualdade com Deus, se dizendo filho de Deus. Mas era a verdade de Jesus Cristo, não existia uma outra realidade para ele, não existia uma outra verdade para ele, não existia.
A verdade que existia a respeito dele era isso, que a sua mãe, Maria, era uma camponesa que estava comprometida com um certo carpinteiro por nome José, e que de repente esta Maria, que era virgem, porque ainda não tinha tido nenhuma relação sexual com José, ela foi escolhida e ela engravidou, mas engravidou do Espírito Santo, que veio sobre ela. E esse Senhor que foi apresentado como sendo o Salvador, que aquele menino que um dia cresceu no ventre de Maria e depois marchou para o Calvário, e que era o único, sempre foi, desde a fundação do mundo, o único que Deus havia planejado para vir buscar e salvar o que estava perdido. A versão que ele apresentava era a verdade da sua vida. Não existia uma outra verdade para ele, não existirá uma outra verdade para Jesus Cristo, nem tampouco existirá uma outra verdade para a humanidade. Não existe um outro plano para a humanidade. O único plano para a humanidade é o plano que Deus elaborou. E o plano que Deus elaborou, ele colocou o seu Filho Jesus Cristo como sendo o mediador entre ele e a raça humana. Quando o Senhor Jesus fala para os judeus que a obra de Deus é crer em Deus e crer naquele que Deus enviou, ele estava simplesmente testificando para o povo que o que estava acontecendo ali era o que o Moisés havia profetizado, que Deus levantaria um outro profeta maior do que ele, e esse profeta deveria ser ouvido. E ali estava o profeta, ele, o Senhor e Salvador Jesus, que estava sendo rejeitado para aquele povo, mas ele é a justiça de Deus. A lei de Moisés, ela foi cumprida completamente pelo Senhor Jesus. Ele cumpriu totalmente a lei porque ele não pecou. E por ele não pecar, ele ganhou o direito de viver, porque a lei dizia que aquele que cumprisse toda a lei era digno de viver. E ele cumpriu toda a lei e recebeu o direito legítimo de viver. Mas o que ele faz? Ele se entrega em lugar daqueles que não conseguiram cumprir a lei, porque de fato todos haviam pecado. Quando você pega o episódio de João capítulo 8, que os adversários do Senhor pegam aquela mulher que havia sido pega por eles no flagrante ato de adultério, e levam aquela mulher e chama a atenção de Jesus, dizendo para ele: ó Senhor, esta mulher ela foi pega no ato do adultério, ela foi pega em flagrante no ato do adultério, e na lei Moisés falou que tais mulheres devem ser apedrejadas. E realmente a lei dizia isto. Mas a lei não dizia que só a mulher deveria ser apedrejada. A lei dizia também que o homem que estivesse adulterando com ela também estava condenado juntamente com ela. Só que só esta falha deles, essa negligência deles em relação onde estava o homem que adulterava com aquela mulher casada. Porque se ela estava adulterando é porque ela era casada, e a lei diria: não cobiçarás a mulher do teu próximo. E se aquela mulher estava em adultério é porque um homem estava tendo relação sexual com ela. Então ele havia cobiçado a mulher do seu próximo. Então ele havia transgredido a lei de Deus também. Mas onde estava ele? Eles não levaram o homem, eles levaram apenas a mulher com o único objetivo de pegar o Senhor Jesus Cristo em contradição. Aí o que Jesus fala para eles? Aquele que dentre vós não tiver pecado, atire nela a primeira pedra, porque todos, além de levarem a mulher pega no flagrante, levaram também pedras em suas mãos, com o objetivo de mostrar para Jesus que eles estavam prontos para cumprir a lei de Moisés. Mas onde estava o homem que cobiçou a mulher do seu próximo, que deitou com aquela mulher, que teve relação sexual com aquela mulher? Aí quando Jesus fala para eles: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra, o que eles fizeram? Eles não tiveram resposta, porque ali diante deles estava o quê? Estava a justiça de Deus.
O fim da lei é a justiça de Deus, a justiça de Deus, ela manifestou na pessoa do Senhor Jesus, porque Deus fez justiça a nós, por um homem, só um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e o pecado passou por todos, todos pecaram, e todos ficaram destituídos da glória de Deus, mas agora, num só homem, na pessoa do Senhor Jesus, aprove a Deus, que ele desse a sua vida pelo resgate de todos que nele crê. Ou seja, por um homem veio a morte, agora por um homem veio a vida. E lá estava a vida, nosso Senhor Jesus, manifestando a justiça de Deus. Se Deus estabeleceu assim, este foi o plano. Por ele, aquele que nele crê não pereça, terá a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, João explica o evangelho assim, ele próprio Jesus, ele fala no diálogo com o Nicodemos, explicando o projeto perfeito de Deus, que amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João 3,16. Então Jesus explica a justiça de Deus, a perfeição de Deus para Nicodemos. E agora lá estavam eles, rejeitando a justiça de Deus. Por quê? Porque eles não quiseram conhecer a justiça de Deus. Eles, desconhecendo a justiça de Deus, criaram o seu sistema religioso, passando por cima daquilo que o próprio Moisés já havia dito, que Deus levantaria um profeta maior do que ele, e este profeta deveria ser ouvido por eles. Esta era a justiça de Deus que estava ali sendo executada na pessoa do Senhor Jesus. Mas aí alguém dialoga dizendo, mas quantos homens que foram crucificados naqueles dias? Quantos que foram? Vários foram crucificados. Mas apenas um era o Filho de Deus, apenas um não havia pecado, apenas um cumpriu toda a lei, e por ter cumprido a lei, ganhou o direito de viver. Porque a alma que não pecasse, essa alma tinha direito de viver. E ele recebeu o direito de viver. O que ele faz? Ele dá a sua vida em resgate da nossa. Ele vai para o Calvário, ele vai morrer no Calvário para resgatar as nossas vidas, manifestando o quê? A justiça de Deus. Então o que nós vimos naqueles dias? As pessoas rejeitando a justiça de Deus. Em tudo em troca de um sistema religioso, que eles não abriam mão de algo que Deus havia já planejado antes que houvesse mundo. E hoje, apesar de nós, com todos esses recursos tecnológicos à nossa disposição, esse conhecimento que enche a terra, as pessoas continuam fazendo o mesmo que eles fizeram, isto é, elas acabam rejeitando a justiça de Deus. Por quê? Porque eles não querem conhecer a justiça de Deus. Eles não querem investir tempo, não querem abrir mão daquilo que eles acham que é o que é certo, para conhecer o que Deus quer que eles conheçam. E o que Deus quer que nós conheçamos? O que eu li aqui para você. Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Ele a si mesmo se deu em resgate por todos. Quando eu rejeito esta obra de Jesus Cristo, eu estou me tornando uma pessoa injusta. Estou me demonstrando também incrédulo, estou calcando aos pés o Filho de Deus, estou demonstrando que eu não creio em Deus, estou demonstrando que eu não estou disposta a me submeter à justiça de Deus, a fazer a vontade de Deus. Eu estou demonstrando que a palavra de Deus não é autoridade sobre mim, se eu rejeitar esse plano de Deus. Eu estou demonstrando que Deus não tem autoridade sobre mim, que eu prefiro ter sobre mim a autoridade de um sistema religioso, aquele que me agrada, ao invés de me submeter àquilo que o Criador bendito falou. Quando Paulo deu essa instrução aqui, ele estava passando essa instrução exatamente para a igreja.
Estava passando essa instrução. Antes de tudo, eu exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Ou seja, é isso que Deus espera de todo ser humano na face da terra. Que todo ser humano, Deus não quer que nenhum se perca, já está bem definido aqui quanto a um só mediador, e esse Deus, o verso 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos, é algo já definido, é uma agenda já definida pelo Criador. E nesta agenda definida pelo Criador, ele constituiu Jesus Cristo como o soberano Salvador, o único Salvador da raça humana. O caminho que nos leva até os céus, e esse caminho é mostrado na Bíblia Sagrada, porque Jesus Cristo, ele é apresentado, ele é a figura central da Bíblia Sagrada. Então, neste plano eterno de Deus, ele apresenta Jesus Cristo como Salvador, o único Salvador da raça humana. Ele mostra o caminho que nós devemos seguir, ele apresenta o plano para a raça humana, ele apresenta um plano perfeito para a raça humana. Não existe um outro plano, só existe este plano. O plano de Deus é mostrado para nós. Agora, qual que deve ser a minha resposta e a sua resposta? A resposta do ser humano, criado à imagem e à semelhança de Deus, é de exercitar a sua fé em Deus. Mas não uma fé, pautada num monte de religiões ou coisa desse tipo, em um sistema vasto religioso que dá à pessoa a oportunidade de conhecer esta religião A, B ou coisa desse tipo, e depois decidir qual que ela vai se enquadrar melhor. Não. Deus mostra o plano dele. Ele mostra o projeto dele. O plano dele, o projeto dele já fora elaborado antes que houvesse mundo. E nesse projeto ele colocou o seu filho como único mediador entre ele e a raça humana. Então isso já é algo que Deus manifesta para quê? Para que a pessoa compreenda, para que a pessoa receba e fale: ah, Deus, então tá, é assim? É assim que o Senhor determinou? Então, como sendo uma criatura criada pelo Senhor, eu me submeto a Ti. E me submetendo a Ti, meu Deus, o que é que eu devo fazer? Nós lemos para você no nosso último vídeo o que está escrito em Romanos capítulo 10, quando Paulo fala: a palavra está perto de Ti. Está na tua boca, está no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos, que se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação, com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Isto é o que? É andar alinhado com Deus, dizer: Senhor, amém, este é o plano, então é este que eu quero para a minha vida. Eu não quero perder o meu tempo aí estudando aí uma vasta oferta de religião para ver se eu descubro alguma que identifica com o meu caráter, com a minha pessoa, com as coisas que eu penso. Não, eu vou me enquadrar naquilo que Deus determinou, e o que Deus determinou é que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão Ele. Então a pessoa ela pode ter qualquer religião que ela quiser ter, mas se ela quer chegar até Deus, e se ela quer ser salva, se ela quer passar da morte para a vida, ela tem que aceitar o plano eterno de Deus, e o plano eterno de Deus é salvação da raça humana por intermédio do seu Filho amado, do nosso Senhor Jesus. Então Deus, ele mostra o seu coração. Ele sendo soberano, ele não precisava ter feito isto, mas porque ele nos amou, ele fez. Ele abre aqui o seu coração, e o seu coração está aberto, dizendo: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então aqui Deus abre o seu coração, o Criador eterno e bendito eternamente, ele abre o seu coração para a raça humana.
e ele revela o que está no seu coração, e o desejo do coração de Deus está aqui aberto para nós, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. Ele é o único mediador. Muitos foram crucificados naqueles dias? Foram. Mas o único mediador que foi crucificado foi Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Não adianta a pessoa querer arrumar algum argumento para ela poder descartar esta verdade divina. Ela pode até descartar hoje, mas um dia ela vai ter que chegar diante dele, porque esse mesmo Jesus, ele foi constituído por Deus juiz dos vivos e juiz dos mortos. Então a pessoa, ela vai ter duas oportunidades para encontrar esse Jesus Cristo que foi constituído por Deus, como nós lemos em Atos capítulo 10. Ele foi constituído por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Então ela tem duas oportunidades para encontrá-lo. A primeira oportunidade que ela tem é hoje, ela encontrá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, como o único intermediário, o único mediador entre Deus e a raça humana, e recebê-lo como seu Senhor, como sendo a providência de Deus para a salvação da nossa vida. Ou então ela rejeita esse plano, ela rejeita esta oferta de Deus, mas não tem escape, porque lá na frente ela pode estar morta, mas ela vai ter que ressuscitar e vai encontrar Jesus Cristo como juiz dos vivos e dos mortos. Aí ela não terá mais chance, porque a chance que ela tem agora, é enquanto ela está viva, de aceitar este plano de Deus, andar dentro da visão de Deus, andar dentro daquilo que Deus elaborou antes da fundação do mundo. Ele já sabia de tudo. Ele já sabia que Satanás tentaria Eva e que ela e Adão cairia no laço de Satanás, cairia no engano do maligno, aceitaria a sugestão do querubim caído, aceitaria a sugestão do adversário de Satanás e se levantaria contra Deus e comeria do fruto que ele falou para não comer. Ele sabia de tudo isto. Por isso a palavra diz para nós, ele é o cordeiro morto desde a fundação, antes mesmo da fundação do mundo. Ele é o cordeiro morto. Deus já sabia de tudo que iria acontecer. Ele não elaborou um plano, um outro plano. Ele elaborou este plano. Então, olha, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus abre o coração para nós. Não era necessário ele fazer isso. Ele é o soberano. Mas ele fez. Ele fez porque ele é bom. Ele manifesta a sua justiça. E a justiça de Deus, ela é manifesta como oferta para nós, como oferta para o ser humano, oferta de salvação, de perdão dos pecados e de uma oportunidade única de renascer, de um novo nascimento, de renascer, de ser uma nova criatura, com um novo status também. Como nova criatura, nós ganhamos também o poder de sermos feitos filhos de Deus. Olha que maravilha! Quando eu recebi Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu ganhei esse direito pela fé. Pela fé. Eu ganhei esse direito pela fé e pela minha aceitação de Jesus Cristo como meu Salvador, meu único Salvador. Eu ganhei o direito de me tornar filha de Deus. Antes eu era apenas uma criatura. Mas quando eu recebi Jesus Cristo como meu Salvador, eu ganhei o direito de me tornar filha de Deus. Eu mudei de status. Eu passei da morte para a vida, não há mais condenação sobre mim, e eu passei também para esta nova realidade de ser vista como filha de Deus, filha do Deus vivo. Esta é a oferta de Deus. Somente Deus, com tanto amor, com tanta bondade e misericórdia, para estender as suas mãos para a raça humana, que a maior parte não querem ter compromisso com Ele. Mas Ele quer ter compromisso conosco. É bom nós pensarmos sobre isto.
Quando o apóstolo Paulo e Silas pregou para o carcereiro lá de Filipe, ele revelou também algo extraordinário de Deus. Quando o carcereiro pergunta para eles: o que eu devo fazer, irmãos, para que eu seja salvo? Qual foi a resposta de Paulo e Silas em Atos 16, verso 31? Crê no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. Paulo não falou que era para ele crer na Maria, ou nele Paulo, ou no Silas, ou no Pedro, ou no João, ou no José Carpinteiro, ou em qualquer outra pessoa, não. É muito claro a mensagem de Deus para nós. Ele simplesmente disse para ele, respondeu para ele o que ele precisava conhecer, a verdade que ele precisava conhecer. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. E naquela mesma noite, naquela mesma hora da noite, ele fez o quê? Ele tira Paulo e Silas da prisão, da cadeia, leva-os para a sua casa, leva-os para ser tratado, cuidado, tratou as feridas dos vergões que eles tinham em suas costas, porque eles haviam sido espancados pelas autoridades daquele local. Tratou as feridas deles, serviu janta para eles, cuidou deles, e naquela mesma noite, o carcereiro, olha que coisa tremenda, naquela mesma noite, ele e a sua casa recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas e foram batizados, cumprindo aquilo que Jesus fala em Mateus capítulo 28, ide, vai lá, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eu vou estar convosco todos os dias, até a consumação do século. Este é o plano. Não há nenhuma dificuldade. O problema é exatamente a resistência que a pessoa oferece contra Deus. A resistência que a pessoa oferece contra o Criador. E esta resistência, eu quero que você abra teu olho, porque esta resistência, ela está o quê? Ela está recheada pela maldade de Satanás, que fortalece o coração das pessoas para o mal. A fortaleza que o diabo põe no coração das pessoas é para o mal, não é para o bem dela, porque quem nos fortalece para o bem é Deus. Agora, o que Satanás faz? A fortaleza que ele coloca no coração das pessoas é a fortaleza do ódio, da revolta contra Deus, da resistência a Deus. Então, ele endurece o coração das pessoas para elas não enxergar a verdade, para elas não receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, para que elas não submetem a Deus. E elas, então, oferecem resistência a Deus, como fez os filhos de Israel, como fez aqueles que estavam nos dias que Jesus Cristo veio ao mundo, aqueles a quem Paulo dirige a palavra, cita-os em Romanos capítulo 10, eles oferecem o quê? Resistência a Deus, eles endurecem o coração, o que eles oferecem é uma resistência, uma resistência que está sendo o quê? Que está sendo pautada pelo diabo, que é inimigo de Deus, e nosso inimigo também, e que trabalha para que as pessoas permaneçam cegas. Ele é considerado o Deus deste século, que cegou a mente das pessoas, para que elas não consigam entender esta mensagem de Deus, que é muito clara. Ela é muito clara. A Escritura explica tudo para nós. Os poucos textos que eu citei aqui para você já mostram uma profundidade da grandeza de Deus no seu plano perfeito de salvação para a nossa vida. Ou seja, a pessoa ela só vai rejeitar a salvação se ela não tiver amor próprio. Se ela não tiver amor próprio. Aí ela vai rejeitar, mas por conta própria, porque tudo que de Deus se podia conhecer, do perfeito plano de Deus para a nossa salvação, Deus nos deu a conhecer na pessoa do Senhor Jesus e na palavra dele. Então o que eu tenho que fazer? Qual que deve ser a minha resposta? A resposta do carcereiro de Filipe. Então, Senhor, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? Você pode perguntar: ô pastora Carmen, o que eu devo fazer para que eu seja salva? Para que eu seja salvo? Eu vou responder para você, primeira coisa,
Crede no Senhor Jesus Cristo. Crede no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa. Eu não, a palavra de Deus responde. E aí você pode ter certeza que o Espírito Santo vai trabalhar na sua mente, no seu coração, te levar a arrepender dos seus pecados, a querer viver um novo estilo de vida, viver uma nova vida. Que vida? Se outrora meu coração fora endurecido pelo Satanás, pelo adversário, agora meu coração será quebrantado pelo Espírito Santo, para que eu chegue ao pleno conhecimento da verdade. Isso que é manifesto aqui para nós. Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aí Paulo continua dizendo como que eles deveriam, como que a igreja deveria se comportar, como que as pessoas deveriam se comportar. Creu em Jesus Cristo, passou a ser igreja, passou a ser membro da igreja, que é o corpo de Cristo, e membro individual deste corpo. Nós somos membros uns dos outros, Cristo é o cabeça, nós somos membros do corpo dele, membros individuais deste corpo. Então nossa vida muda completamente. E aí, o melhor de tudo, que não haverá nenhuma condenação sobre nós. Nós não sabemos se vamos estar vivos no dia de amanhã, porque para estar morto amanhã basta estar vivo hoje. Para estar sepultado amanhã, basta estar vivo hoje. E se eu morrer sem confessar Jesus Cristo como Senhor da minha vida, morro encrencada. Morro encrencada. Mas se eu confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida e recebê-lo como o único mediador entre mim e Deus, aí sim eu morro em paz. Porque eu passo da morte para a vida. Isso é a justiça de Deus. E este é o plano eterno de Deus para todo ser humano. Não existe um outro plano, só existe esse. Deus é tão bom que aqui ele mostra para nós o caminho, ele abre para nós o seu coração, ele faz a nós uma oferta de salvação, através de nosso Senhor e Salvador Jesus. E aí, é nós aqui vamos decidir. Eu quero a justiça de Deus, ou eu prefiro desconhecer a justiça de Deus e continuar condenado? A escolha é a pessoa que vai fazer. Pois eu preferi a justiça de Deus e ser libertado da condenação. E o meu objetivo aqui, falando essa verdade para você, é para que você também receba de graça a justiça de Deus e também seja libertado da condenação. Seja libertado da condenação através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para buscar e salvar o que estava perdido. A Ele toda a glória. Querido Deus e bondoso Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te rendemos graças por esta obra perfeita, por este amor manifesto de uma maneira extraordinária pelas nossas vidas, mesmo conhecendo os nossos corações. Porque o Senhor é o Deus onisciente, onipotente, onipresente, que conhece os nossos corações, conhece a nossa mente, sabe o que nós temos no nosso consciente, no nosso subconsciente, nos nossos sentimentos. Mas mesmo assim o Senhor nos amou e enviou o seu Filho amado para nos salvar. Querido Jesus, assim como o Senhor entrou na minha vida e por tua graça eu fui salva, que o Senhor entre também na vida desta pessoa, meu Pai Celestial, e que pela graça do Senhor ela seja salva, mediante a fé, mediante o depositar credibilidade na palavra do Senhor e aceitar o teu plano perfeito para ela, meu Pai. Oh meu Deus, que Satanás não venha exercer domínio, venha exercer comando sobre esta vida, mas que ele seja repreendido pelo Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus. Repreenda Satanás, meu Deus, e liberta essa pessoa da influência dele, liberta essa pessoa dos laços dele, liberta essa pessoa das mentiras dele, liberta essa pessoa do sistema religioso elaborado por ele, pelo maligno. Liberta, meu Deus.
E que esta pessoa abra o coração, receba Jesus Cristo na sua vida, seja liberta do engano, seja salva da condenação eterna e passa a viver na fé, na esperança e no amor eterno do Senhor. Nós te pedimos isso para a tua glória, meu Deus. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Nós cremos que o Senhor há de fazer a obra completa, porque o Senhor é o Deus que inicia a boa obra e conclui a boa obra na nossa vida. Toma esta família nas tuas mãos, Pai. Toma esta casa nas tuas mãos, assim como o Senhor tomou a casa do carcereiro, que no meio da noite, meu Pai, abriu o coração para o Senhor. Recebeu Jesus Cristo, o único mediador entre a raça humana e o Senhor. Recebeu Jesus Cristo em suas vidas e foram salvos, Pai. Que esta família também abra o coração e receba o Senhor, e receba Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, e também seja salva, para a honra e glória do teu nome. Que haja paz eterna dentro deste lar. Que o Senhor ajude esta família a encarar as aflições, encarar na fé, a olhar de frente para o problema, mas olhar na fé, olhar com os olhos da fé, olhar para o gigante que afronta, mas olhar com os olhos da fé. Oh, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus, que o Senhor dê vitória a esta mulher, dê vitória a este homem, dê vitória a esta família, em nome do nosso Senhor Jesus, e que pelo sangue de Jesus Cristo, teu Filho, que é a propiciação pelos nossos pecados, meu Deus, que esta pessoa seja purificada e seja abençoada, em nome do nosso Senhor Jesus. Nós pedimos a Ti e Te agradecemos. Amém. Muito bem. Deus abençoe você poderosamente. Que Deus ilumine o seu coração. Que você não se deixe levar pelos enganos de Satanás. Que você não se deixe levar pelos argumentos dos demônios, dos inimigos da sua alma, dos inimigos do Senhor. Mas que a sua vida seja repaginada de acordo com a vontade de Deus, que é o novo nascimento, para viver eternamente com Deus, no paraíso, na glória dele. Que Deus te abençoe. Abençoe a sua casa e abençoe a sua família. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço. Compartilhe esse vídeo, abençoe outras pessoas, se inscreva no nosso canal e vamos juntos, vamos abençoar. Porque a missão da igreja, como nós lemos aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, que a missão da igreja é abençoar. Então vamos abençoar, porque abençoando nós seremos abençoados também, pois o que nós semeamos é exatamente o que nós iremos colher. Deus te abençoe, fique na graça e na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.